Bom dia a todos, nessa manhã de domingo, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós que aqui estamos para adorar a Deus nesse culto matinal, nesse culto de domingo, quando nos reunimos com o propósito de buscar a presença do Senhor, mas também de aprender dele lições que sejam lições que abençoe a vida de tantos quantos ouvem essa mensagem, seja aqui no templo, seja também aonde essa mensagem chega por meio dos nossos canais de YouTube. Nosso texto dessa manhã está aí na tela. Vamos ler apenas 3 versículos. Para nossa reflexão nessa manhã. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Que diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O Evangelho de Mateus, ele registra um longo sermão de Jesus. Esse sermão, chamado de o Sermão do Monte, é um famoso sermão. E esse sermão compreende os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho. Todos esses 3 capítulos é o chamado Sermão do Monte. E Jesus entregou esse longo sermão, um sermão demorado, um sermão que provavelmente passou o dia inteiro, um sermão para reinterpretar a lei. Reinterpretar a lei na perspectiva do propósito da lei em si e não da forma como os escribas e fariseus faziam essa interpretação. Uma interpretação que vinha num aspecto distorcido, uma interpretação feita de uma maneira equivocada, e isso trazia problemas. Trouxe problemas primeiro para o judaísmo, mas depois trouxe problemas também para a igreja de Cristo, porque essa influência farisaica, essa influência judaica está presente no início da igreja, está bem ali. Porque esses fariseus, eles se diziam assim: nós somos cumpridores da lei, cumprimos a lei. E quem não cumpria a lei eram chamados de publicanos e pecadores. Essa expressão bíblica, publicano e pecadores, era simplesmente a nominação dada pelos escribas e fariseus para as pessoas simples do povo, que ele dizia: essa gente não tem condição de cumprir a lei. A lei está aí para ser cumprida, mas elas são incapazes. Pessoas de uma qualidade assim inferior, não conseguem alcançar os requisitos da lei. E essa lei não era simplesmente aquilo que era chamado de Torá, não é? Os livros de Moisés, os 5 livros de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio.
Mas ao longo do tempo, eles, nessas suas leituras, interpretações e reinterpretações, eles foram aprofundando, trazendo mais uma interpretação daqui, outra dali, e aí acrescentando mais um tópico. No final, isso resultou em 613 preceitos. A lei de 10 mandamentos se transformou em 613 preceitos legais que deviam ser observados. De 10 passou para 613. Então essa era a maneira como os escribas e fariseus trabalhavam. Era um conjunto. Era a lei, mas aquela interpretação de acordo com o judaísmo, de acordo com as tradições judaicas. Isso era chamado corpo legal da interpretação que era feita. Houve assim muitas tentativas de codificar, enumerar os mandamentos contidos na Torá, mas a visão tradicional é baseada na enumeração que foi feita por um desses doutores chamado Moisés Maimônides. E de acordo com essa interpretação, esses 613 preceitos eram divididos assim: mandamentos positivos, ou seja, coisas que precisam ser feitas, precisam ser realizadas, ações daquele tipo assim: faça dessa maneira, faça desse jeito. Então eram os preceitos positivos, e havia os preceitos negativos, que se dizia assim: não faça isso, não faça dessa forma. Eram na verdade proibições. Então eles dividiram os 613 dessa maneira. Eram 365 mandamentos negativos, não faça, correspondendo cada um deles para um dia do ano, e havia 248 positivos, que dizendo assim: façam esses. Esses 248 são relacionados aos ossos do corpo humano. 248 ossos. Isso é como se eles dissessem assim, para cada pessoa: cumpra um preceito comigo, cumpra esses preceitos. Havia 3 mandamentos negativos, que se chegava a afirmar que eles não deviam ser praticados de forma nenhuma. Quer dizer, além de ter muitos mandamentos negativos, preceitos negativos, mas havia 3 que ele dizia: isso aqui não se pode fazer de forma nenhuma, que era o assassinato, a idolatria e as relações proibidas. Isso, havia uma ênfase no judaísmo muito forte em relação a isso, a começar do assassinato, do não matarás. Então, a justiça dos escribas e fariseus, a gente pode dizer assim, é uma justiça totalmente baseada nessa lei, a partir dessa lei desenvolvida por eles, os mandamentos com essas proibições, essas normas afirmativas e negativas. Então era uma justiça proibida pela lei e pelas obras, o faça e o não faça. Só que na fé cristã, Paulo vai dizer uma coisa que está registrado na sua carta. Paulo vai dizer assim: olha, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, a fé cristã começa a mudar essa mentalidade do faça e do não faça simplesmente. Por quê? Porque a justificação, ela não vem por esse faça e não faça.
Não vem pelo simples fato de dizer assim, eu faço isso ou eu deixo de fazer aquilo. Isso seria ser justificado pela sua própria ação. Seria ser justificado pelo seu jeito de fazer. Porque era assim que o israelita, ele entendia. O israelita, para ele, funcionava assim. O ato de obediência a um mandamento ou a um preceito da lei contém em si mesmo um mérito para aquele que cumpre esse mandamento. Ou seja, se você faz o que deve fazer, você tem mérito nisso. Se você não faz aquilo que não deve fazer, também você tem mérito nisso. Então podia um ato ser justificado, dizer assim, é meritório, ao mesmo tempo como a desobediência gerava a culpa, gerava um ato maléfico para a pessoa. Mas havia também outras formas meritórias para o judeu. E que outras formas meritórias eram essas? Além de cumprir os preceitos da lei, aí o judeu dizia, você pode melhorar ainda mais a sua vida fazendo certas coisas, como dar esmola, como jejuar, praticar obras de amor, ajudar as pessoas. Tudo isso contribui. Como é que o fariseu, como é que o judeu considerava uma pessoa justa? Era assim, quando os atos meritórios superam os atos de transgressão, ou seja, ela faz mais coisas boas do que coisas ruins. Então, quando ela faz mais coisas boas do que coisas ruins, então, assim, é um bom judeu, é um bom fariseu, é uma pessoa que está aí cumprindo a lei. Ou seja, era como se dizer hoje assim, fulano acerta mais do que erra. Ele está mais assim para o certo do que para o errado. Isso era considerado cumprimento da lei por parte do israelita. Por isso, nós podemos entender, diante de toda essa situação, dessa legalidade, podemos entender porque Jesus começa o Sermão do Monte dizendo assim aos seus discípulos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, versículo 20, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Nós temos que ultrapassar esse negócio. E como é que vamos fazer isso? É aqui que está a questão. É aqui que está o problema. Como é que nós vamos exceder essa justiça? Essa justiça do cumprimento dos preceitos. Essa justiça de cumprir a lei segundo o entendimento judaico. Como que vamos ultrapassar isso? O que Jesus está começando a dizer é o seguinte, olha, quero dizer para vocês uma coisa, discípulos, apóstolos, essa doutrina da justiça baseada no mérito, ela é anti-evangélica. Isso não serve para a igreja, isso não é da igreja, isso não é para nós. E é contra isso que Jesus vai falar o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão para a igreja na perspectiva de uma reinterpretação dessa lei, dessa compreensão da lei. E é isso que se é frisado aqui, ou seja, um cumprimento não literalista, mas um cumprimento em espírito, que leve em conta a intenção, a mente, o coração das pessoas. A justiça do fariseu se aplica assim, em relação a Deus, é como se fosse um contrato. É como um comerciante, vamos pensar assim. A pessoa vai fazendo as coisas boas, vamos dizer assim, e Deus vai anotando. Ou seja,
fulano fez isso, ele tem um crédito aqui, tem um crédito. E fez mais isso de bom aqui, jejuou hoje antes de orar, não sei o que, mais um crédito aqui. Atravessou lá a velhinha ali que queria ir no Mundial, mais um créditozinho aqui para ela, aqui. Tinha um cego querendo atravessar ali, e aqui não tem, na Zona Sul tem, mas aqui não tem o barulhinho para dizer assim, agora o sinal está vermelho. Então fui lá e ajudei aquele cego a atravessar a rua, mais um crédito. Vai somando, aí diz, Deus vai anotando isso tudo que você vai fazendo. Mais um créditozinho aí. Você faz coisas boas, um ponto a mais, um crédito a mais. Esse crédito se traduz na vida, pensava o fariseu, e se traduz em saúde, e se traduz em Deus abençoar dando riqueza. Por isso que o pobre era o pecador. É pobre por quê? É pobre porque não é abençoado por Deus. Se fosse uma pessoa que tivesse mais crédito, mais mérito de que mais ações, ele não estaria nessa miséria. Daí a gente vai ver que não é o nosso caso aqui, mas por que está tão enfatizado por aí hoje? A teologia do mérito. Faça por onde, que Deus vai te ajudar. Que no caderninho de Deus lá estejam as coisas anotadas assim a seu respeito. Agora, se você só faz coisas más, coisas ruins, você não tem crédito diante de Deus, você tem débito, você está devendo, você está no negativo lá em cima. Deus olha para você e diz, meu filho, isso aí, desse jeito que você vai, nessa caminhada que você está, você não vai chegar em nada, você só faz o errado, você não faz as coisas que devia fazer, aí você vai ficar doente, você é pobre, vai ficar mais pobre ainda, vai sofrer alguma desgraça. Olha que teologia antiga que se torna nova também, que está tão presente. Os amigos de Jó pensavam exatamente assim. Jó, está escondendo alguma coisa, rapaz, não pode ser, se você fosse todo certinho como você diz, você não estaria nessa desgraça. Tem coisa aí escondida, tem coisa oculta. Era assim, porque a teologia era essa, a compreensão era essa. Aquela pergunta que os discípulos fazem a Jesus sobre aquele homem lá em João, né, capítulo 9, o que é que eles perguntam a Jesus? Quem foi que pecou para que ele nascesse dessa maneira? Ou seja, não nasce assim, dessa forma por nada, era a mentalidade. Se nasceu assim, é porque alguém fez alguma coisa. Tem uma maldição hereditária aí nesse negócio. Pode ser os pais, pode ser os avós, pode ser sei o quê, barará. Tem que exorcizar esse negócio. Olha que teologia, irmãos, torta. A gente às vezes é levado a pensar dessa maneira, porque a gente esquece a teologia da graça. Por isso, Jesus está dizendo, gente, nós somos igreja. Versículo 20 de novo. Se a gente não ultrapassar isso, se a gente não exceder a justiça dos escribas e fariseus, vocês estão perdidos. A igreja de Cristo não vai avançar não. Se isso não mudar, essa igreja que está surgindo vai ser uma seita do judaísmo. Só isso. Não vai ser uma igreja, uma religião, não vai ser o cristianismo, não vai ser uma nova fé, uma nova doutrina, mas vai ficar capenga, apensa ao judaísmo. Então o que é que a palavra de Jesus aqui está fazendo? Ela está colocando essa teologia vigente na época em xeque. Está colocando em xeque. Está dizendo assim, olha, a gente precisa virar isso de ponta cabeça. Precisamos mudar isso aí, fazer uma inversão total.
daquilo que vocês aprenderam, que estava sendo ensinado por esses escribas. O discurso de Jesus vai desmascarar essa doutrina radical, equivocada que os fariseus estavam apresentando. E ao mesmo tempo vai abrir as portas para que todos tenham o direito de ser declarados justos diante de Deus. Jesus diz assim: olha, eu não vim revogar a lei. Não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Eu vim para cumprir a lei. Mas que lei é essa? Os 613 preceitos? Não. Eu vim cumprir a lei da revelação, a lei dos mandamentos, mas na compreensão que precisa ser feito dessa lei. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: a lei que está escrita lá, os mandamentos, nenhum deles está errado, é aquilo mesmo. O problema é a interpretação. O problema, como a gente diz, é de hermenêutica, de interpretação das coisas. É a leitura que está sendo feita do texto. E aí ele passa a enumerar os mandamentos, passa a reler os mandamentos. E aí ele pega aqui no versículo 21 e ele vai dizer: olha, deixa eu dizer para vocês, o que é que foi dito aos antigos? Não matarás. E aí o fariseu dizia assim: esse eu não tenho problema com esse mandamento. Por quê? Eu nunca matei, nunca enfiei uma espada em ninguém. Naquele tempo era uma espada. Nunca enfiei uma espada em ninguém. Estou bem. Eu estou bem diante de Deus. Será? Vamos ver o que Jesus diz sobre isso. Aqui nesse... um versículo só, irmãos. De 1 para 2 versículos. Aí ele vai fazer a reinterpretação. A lei dizia assim: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. São palavras que estão aonde? No Pentateuco. As palavras que estão em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Todos esses livros registram esse mandamento. Se você ferir a um outro, a lei dizia assim: você vai pagar com a sua própria vida. Era assim que a lei dizia. Quem ferir o outro, de modo que esse outro venha a morrer, você também vai ser morto. Era a lei. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei que valia. Era assim que Israel via. A religião judaica é uma religião do sacrifício, é uma religião da morte, que o pagamento é esse. O sangue é que livra da culpa. Agora, vamos ver o que Jesus diz. Aí Jesus diz, a lei diz assim: mas eu, porém, versículo 22 ele já começa, esse eu, porém, está presente em todas as reinterpretações. Eu, porém, vos digo. Jesus vai mostrar aqui, mostrar para cada um deles, como deve ser entre os seus discípulos, como deve ser isso aqui para a igreja de Cristo. Ele agora está olhando para cada um, eu imagino isso, Jesus olhando para cada um daqueles discípulos, para aquelas pessoas, dizendo: olha, preste atenção, agora sou eu que estou falando para vocês. A lei lá dizia isso assim, eu agora vou dizer outra coisa aqui para vocês. A lógica do reino é outra, não é essa não. O reino de Deus, ela tem outra lógica. E ele começa a dizer que a questão de matar, antes de ser uma questão exterior, é uma questão interior. É uma questão interna. Por exemplo, ele levanta um negócio que nenhuma dessas leis levantava. Ele diz assim: e o problema de se irar contra um irmão?
significa essa ira? Há duas maneiras de se irar. Você se ira uma para dentro e outra para fora. Mas como é isso, pastor? Se irar para dentro e se irar para fora. Se irar para dentro é aquela coisa de você fica tão irado que você não reage, mas você fica amargurado, você fica de cara feia. O irmão te dá um bom dia, tu responde meio brocochó, bom dia. Tá, aquele negócio. Está amargurado. Está chateado. Está irado, mas está irado assim, eu vou me consumir nesse negócio, vou guardar isso para mim. Começa a guardar rancor dentro de si, mantém-se distante, se consome. A ira, essa ira interna, é uma ira íntima, mas é ira. Isso é a coisa para dentro, que a gente acaba às vezes caindo nessa, qualquer pessoa, qualquer um de nós. E para fora? Para fora é quando você explode. Quando você xinga, quando você diz um monte de coisa que não devia dizer, quando fala além do que devia falar, quando dá palavras que não devia dizer. Esse é esse irar para fora. Quer dizer, são duas maneiras. Você explode, você se enfurece, às vezes chega até às vias de fato, a parte para agressão física, por causa desses acessos de cólera. Sabe o que é que Jesus diz sobre isso? Tudo isso é assassinato contra o próximo. Ninguém tinha pensado nisso. Isso é assassinato? É. Isso é assassinato. Se irar, seja para dentro, seja para fora, isso é um assassinato contra o próximo. É transgressão do mandamento que diz: não matarás. Meu Deus, isso é uma palavra muito dura de Jesus. Pois é. Por quê? É uma palavra dura porque ela alumia para dentro do nosso ser e não para fora. Alumia como nós somos. É uma palavra que esquadrinha o nosso coração. É uma palavra que mostra quem nós somos, que expõe as nossas fraquezas, que expõe os nossos sentimentos mais íntimos e mais profundos do nosso ser, que mostra como nós somos, quais são as nossas reações, lança luz sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, dizendo assim: olha, você é assim, eu sou assim. Não é uma palavra que quer nos julgar, é uma palavra que quer nos abençoar, dizendo: olha, tenha consciência que você e eu, nós somos assim. A gente se ira mesmo, a gente se chateia no cotidiano, no dia a dia, se chateia em casa, se chateia na igreja, se chateia no trabalho, se chateia na escola, a gente se chateia. E nessa expressão de dizer que a gente se chateia, a gente fica mal com as pessoas, a gente assassina as pessoas. Na verdade, essa palavra de Jesus é uma palavra que destroça a pretensão humana de dizer assim: eu sou melhor do que pior, eu sou bom, eu cumpro isso, eu guardo aquilo. Jesus está dizendo assim: vocês não conseguem nada sozinhos. Vocês não vão chegar a lugar nenhum sozinhos. Diz que não faz isso e não faz aquilo, mas o coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa, está cheio de raiz de amargura, está cheio de rancor. Não falo com fulano, não falo com cicrano. E sabe por que Jesus pode dizer isso? O Senhor, Ele vê lá dentro o homem interior. A gente vê como? O exterior. E aí, fulano, tudo bem? Tudo bem, nada. Eu cago dentro, querendo estar, tudo bem. Não é assim que faz? Aí, e tal.
Aquilo é um teatro, consumindo por dentro. Mas Deus está vendo. O Senhor vê o coração. Deus está vendo se tu está fazendo um teatro. Ele conhece como nós somos. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim, irmãos. É como diz Hebreus também, ó. O Espírito de Deus, lá no finalzinho, ele faz o discernimento dos pensamentos. Ele sabe os propósitos do coração. Conhece lá no mais profundo do nosso ser. Ele sabe quem nós somos. Sabe a maneira que nós agimos, que nós tratamos as pessoas. Isso é um aspecto do assassinato. Nós estamos falando de quê? Assassinato. Nós estamos falando de quê? O que significa? Não matarás. Outro aspecto do não matarás. Segundo Jesus, é quando essa revolta contra o próximo, ou essa fúria contra o próximo, são seguidos de duros insultos. Aqui no versículo 22, ele vai falar sobre isso. Ou então, quando você proferir um insulto, no meio do versículo 22, contra seu irmão. A palavra no original aqui, é uma palavrinha assim, raca, que as traduções têm muitos problemas de traduzir isso. Literalmente seria, há uma versão da Bíblia que ela coloca assim, proferir um insulto, e aí tem a palavra raca. Aqui a SBB preferiu não botar a palavra, o raca. Mas o raca, algumas traduções colocam, tem uma tradução que colocou assim, chamar o outro de cabeça oca. Mas assim, hoje eu penso assim, cabeça oca, chamar não é nem tanto um insulto mais, né? Assim, a mulher diz assim para o marido, seu cabeça oca. Ele ri. Não é? Ficou meio prejudicado essa coisa de chamar de cabeça oca como insulto. Às vezes parece até um carinho. Então, mas as traduções tentando. A Bíblia de Jerusalém traduz por cretino. Se chamar o outro de cretino, eu acho também que cretino, também, dependendo do jeito, a namorada, eu chamo o namorado seu cretino. Quer dizer, não é muito insulto isso aí hoje. Olha só o problema. Às vezes a gente insulta ou não pela entonação. Olha só o problema. Não é nem o que se diz. Depende até da entonação que eu dou. Eu posso até com a mesma palavra fazer um elogio. E eu posso com a mesma palavra destruir. Depende do jeito que eu falo. Mas aqui é para valer. O raca aqui é um insulto mesmo. Qualquer que for além dessa motivação inicial de se irar apenas com o irmão e guardar isso para si, ficar lá no coração, mas proferir um insulto contra ela. Aí Jesus vai dizer, olha, essa pessoa aí, ela está sujeita a julgamento no tribunal. Ou seja, tem um peso muito grande. É algo grave. Ele está dizendo, para ir para o tribunal é algo grave. E terceiro, ainda dentro desse mesmo versículo. E quem lhe chamar, qual é a palavra? Tolo. Tolo também foi uma tradução muito leve, tá, irmãos? Tolo. Tolo também hoje para nós, seu tolinho, quer dizer, também não é muito, quer dizer, veja que as traduções dão assim, aquela ajeitadinha, né? Mas olha a consequência, a gente vê que é algo grave, olha a consequência do chamado de tolo. Quem chamar seu irmão de tolo, está sujeito a quê? Ao inferno de fogo, ou seja, é algo muito grave.
Essa expressão aqui, tolo, no original, que foi traduzido por tolo, no sentido que o judeu dava, era como hoje mandar a pessoa para o inferno. Vá para o inferno. Algo assim forte. Que você vá para o inferno. Pesado. Jesus diz, olha, quem fizer isso contra seu irmão é digno do fogo do inferno, porque isso é um assassinato. Você está assassinando seu irmão. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Mudando o conceito, a compreensão do não matarás. Opa! Não é aquele negócio de enfiar uma espada, uma faca, dar um tiro. Não. Não matarás, Jesus diz. Não vai nessa linha aí dos fariseus, dos escribas, não. A gente tem que exceder esse negócio. Qualquer aborrecimento corroendo o coração contra uma pessoa é um assassinato. Lutero vai dizer assim: tantos membros quanto você possui, tantas maneiras você achará de matar com a mão, ou com a língua, ou com o coração, ou com um gesto, matar uma pessoa, às vezes olhando simplesmente só amargamente contra ela, não gostando de ouvi-la. Tudo isso significa matar, diz Lutero. Lutero está lendo como Jesus está interpretando, não como os fariseus e escribas diziam. Porque quando a pessoa começa assim, no coração dela, é como se ela estivesse dizendo assim: eu quero ver você morto. Não vou fazer nada fisicamente contra você, mas te quero ver morto pelas costas. Então, ainda que a mão fique parada, a língua em silêncio, os olhos e os ouvidos se escondam, de fato o nosso coração está cheio de assassinato e de homicídios. Então, agora, para a gente estar quase chegando ao fim, será que eu posso dizer mesmo, depois da reinterpretação que Jesus faz, dizer assim: eu nunca matei ninguém? Não precisa responder aqui agora não, mas é cada um para si. Será que eu posso dizer assim: nunca matei ninguém? Será que de sã consciência a gente pode dizer um negócio desse? Será que diante de Deus, com sinceridade, eu posso dizer algo assim? Ou é melhor eu pedir misericórdia a Deus e dizer assim: eu sou mau e eu sou fraco, enquanto persistir o meu rancor contra meu irmão, está interrompida a minha ligação com Deus. Lembra do encontro de Saulo no caminho de Damasco? Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse para ele: eu sou Deus. Não, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, ele perseguia quem? A igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Servir a Deus, irmãos, é servir ao próximo. Se a minha relação com as pessoas não for passada limpo, toda a nossa oração, todo o nosso culto, toda a leitura da Bíblia, tudo isso é inútil, de uma inutilidade desgastante. Jesus aprofunda a interpretação da lei. Portanto, o que é não matarás? Não tirar a vida de alguém? Também, claro, matar literalmente também, mas é muito mais do que isso, porque a gente pode matar pelo abandono, posso matar pela indiferença, posso matar pelo descaso, posso matar pelo alheiamento, não quero saber, pela falta de respeito, pela agressividade, pela amargura. Eu posso matar de muitas formas. Jesus está desmascarando o legalismo judaico, porque o fariseu dizia assim: nunca dei um tiro em ninguém, nunca cravei uma espada em ninguém. E ele mostra que o assassinato se concretiza em primeiro lugar no coração da gente. Aí a gente diz assim:
Então quem vai cumprir essa lei? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém vai cumprir essa lei, nenhum de nós. Por isso que a gente precisa orar, pedir a Deus: Deus, aumenta a minha fé, Deus, que eu tenha mais fé, Senhor, que eu possa ter uma fé que me leve a depositar minha confiança só em Ti. Eu preciso disso. Eu preciso de abrir o meu coração para saber que eu por mim mesmo não posso nada. Quando a gente orar no nosso quarto, é orar e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim pelos meus assassinatos. Eu oro assim. Cada um é que sabe como ora. Pelas minhas quebras de mandamento. Que Tu me perdoes pelos meus adultérios, pelos meus assassinatos, pelas minhas mentiras. Eu quero cumprir, mas eu não consigo. Que a Tua misericórdia venha sobre a minha vida. Porque, como é que se dá a salvação? A salvação se dá assim, irmãos. Nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus que nos sustenta em meio aos nossos pecados. Somente a graça de Deus é misericórdia em nossa vida. Vamos ler juntos esse versículo para a gente terminar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.